Olha, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, pediu ontem o apoio internacional para a implantação ou discussão do semipresidencialismo aqui no Brasil. Lembrando que o parlamentar criou em março um grupo de trabalho para debater essa mudança no sistema de governo. E a gente entrevista agora o presidente do colegiado, o deputado federal Samuel Moreira, do PSDB aqui de São Paulo, que inclusive relatou essa PEC que fala sobre a implantação do semipresidencialismo aqui no Brasil. Tudo bem, deputado? Mais uma vez, muito bem-vindo aqui à Jovem Pan, ao Jornal da Manhã. E eu já começo perguntando para o senhor de que maneira é possível discutir um assunto como esse num ano eleitoral, e o Congresso já vai encerrando as atividades dessa legislatura. E aí, se essa matéria não for aprovada nesse ano, tem que começar toda a discussão de novo no ano que vem. De que forma é possível discutir esse assunto nesse ano, hein, deputado? Olha, bom dia a todos que estão nos assistindo. Bom, em primeiro lugar, se você não discute porque tem eleição, o ano que vem você não discute porque tem alguém eleito. Depois você não discute porque tem outra eleição. E você não discute nunca. Nós temos que ter tranquilidade e sabedoria para discutir temas importantes com a perspectiva de médio e longo prazo. Nós, por exemplo, estamos debatendo a mudança do sistema com uma perspectiva para implantação a partir de 2030. Portanto, um ano de eleição como esse, os candidatos poderão ser eleitos, exercer um mandato no presidencialismo, poderão inclusive se reeleger no sistema presidencialista, para depois sim nós alterarmos o sistema a partir de um debate, de um longo debate, sem atropelar ninguém, sem personalizar, sem fulanizar o debate, e podermos discutir uma nova governança para o país, um novo modelo de governança, aperfeiçoar a nossa governança, que é presidencialista, desde a proclamação da República. Faz 133 anos que nós estamos com esse sistema, que é um gerador de crises. Todos vocês conhecem a história do Brasil e sabem que nós já tivemos presidentes que se suicidaram, que renunciaram, que sofreram impeachment, que foram eleitos sem votos do povo. Enfim, está tudo aí para que todos possam acompanhar a falência do nosso sistema. Aliás, a lei Aldir Blanc foi agora, acabaram de colocar os aspectos da lei. O problema não o problema é a falta de uma maioria. Na verdade, o presidente veta um projeto que a própria base dele votou. É isso que está acontecendo no Brasil. Você não constitui governos de maioria, você elege deputados sem compromisso com o programa de governo, você elege um presidente com um programa de governo e deputados preocupados em levar recursos para suas bases ou com as suas categorias que eles defendem ou temáticos, mas nunca assumindo responsabilidades na execução também de um programa de governo. É uma desconexão. Você tem um presidente eleito com um programa e deputados que se dizem, inclusive da base, com outras prioridades, preocupados mais com a sua própria reeleição, como já foi dito aqui, do que o ônus de governar. Governar não é só bônus, tem que ter o ônus também de governar. Deputado, na sequência as perguntas dos nossos comentaristas e chegando aqui também Ricardo Salles. Salles. Samuel, bom dia. Bom dia, Ricardo. Fazer essa alteração para o semipresidencialismo sem antes também excluir, eu te pergunto se isso está incluído, uma mudança das regras partidárias. Para você ter um sistema que se assemelha em grande medida ao parlamentarismo, aliás, a sociedade brasileira não quis o parlamentarismo quando fez o plebiscito, num regime em que há tantos partidos assim e uma negociação de balcão há décadas, partido por partido, quase que deputado por deputado, inviabiliza qualquer viabilidade dessa questão do semipresidencialismo. Você não acha que precisa alterar essa multiplicidade de partidos antes de ter qualquer condição de atuar num semipresidencialismo, que é um parlamentarismo quase que espelhado? Olha, o pluripartidarismo, essa quantidade de partidos é ruim em qualquer sistema. É péssimo, tanto no presidencialismo, quanto no parlamentarismo, quanto no semipresidencialismo. Agora, no presidencialismo ele é muito pior, porque o presidente se elege com uma bancada de 10% de deputados. Normalmente ele elege 50, 60 deputados. Quer dizer, e aí ele tem que, a partir daí, projeto a projeto, constituir uma maioria. Projeto a projeto, no decorrer do processo, do seu mandato. No semipresidencialismo, você constitui uma maioria antes. Então, você, ao indicar o primeiro-ministro, veja que nós não estamos falando de parlamentarismo.
Nós estamos falando de um sistema que existe já no mundo, em mais de 50 países, onde você elege o presidente, o povo vota diretamente no presidente da República. E esse presidente da República indica um primeiro-ministro que vai ter a responsabilidade administrativa e jurídica da execução do plano de governo. Mas o presidente da República, por ter sido eleito pelo povo, não poderá se eximir da responsabilidade política sobre o governo. Ele é quem indica o primeiro-ministro. E você constitui uma maioria já na eleição desse primeiro-ministro. Quando o Congresso for referendar essa indicação do presidente, ele já obrigatoriamente constitui um bloco, uma coalizão de maioria que vai governar com ele, que vai indicar os ministros, mas todos nós, eleitores, vamos saber quem são esses deputados que constituem essa base, que votaram nesse primeiro-ministro, que vão ter a responsabilidade também de responder pela inflação, pelo desemprego, pelo programa de governo. Então, eu vejo que o pluripartidarismo no semipresidencialismo, ele tem condições e perspectiva no futuro de ir diminuindo, inclusive, o número de partidos, porque ele constitui um bloco de governo e, evidentemente, terá um outro bloco de oposição que vai ter uma oposição, inclusive, mais qualificada, na medida em que o eleitor vai cobrar uma oposição mais qualificada. De fato, o pluripartidarismo é ruim em qualquer sistema, mas no presidencialismo ele é muito pior, os efeitos são muito piores. Então, eu, Ricardo, prefiro que seja no semipresidencialismo e na medida em que nós já estamos fazendo alterações na legislação. Nós acabamos com as coligações, quer dizer, o Congresso também implantou uma cláusula de barreira, que em 2030 terá 3%. Enfim, eu acho que as condições estão melhorando para diminuir o número de partidos. Girando as perguntas, agora Amanda Klein, sua questão para o deputado Samuel Moreira. Bom dia, deputado. Na prática, o semipresidencialismo esvazia os poderes do presidente da República e aumenta os do parlamento, né? Principalmente do primeiro-ministro, que é alguém que provavelmente viria até do parlamento. Pode vir de outras funções, mas talvez o mais indicado seria que viria do parlamento. Tanto é que sofreu críticas do ex-presidente Lula nessa semana. Ele criticou o Arthur Lira, disse que ele queria se tornar um imperador do Japão, afora, enfim. Obviamente, o imperador é uma figura decorativa. Acho que ele quis dizer o primeiro-ministro do Japão. Mas o fato é, até o Salles apontou aqui outro dia, que o brasileiro já rejeitou o parlamentarismo em 2 ocasiões, em 1961, né, por ocasião do governo Jango, e depois no início dos anos 90. Por que a mudança agora e sem uma nova consulta popular? Olha, a Constituição, ela estabeleceu em 88 uma data, ela estabeleceu claramente no artigo 2º das disposições transitórias. Ela colocou lá que haveria um plebiscito 5 anos depois a promulgação da Constituição, exatamente para definir sobre o sistema de governo presidencialista ou parlamentarista. Isso faz 30 anos, há 30 anos atrás. O semipresidencialismo nunca foi debatido. O semipresidencialismo, a grande virtude é você pegar as qualidades do sistema presidencialista, que você elege um presidente. E esse presidente, ele vai compartilhar a responsabilidade de governar a partir de um primeiro-ministro que ele indica. Por isso que o sistema semipresidencialista é um sistema semipresidencialista brasileiro. Ele tem que ser brasileiro. Como o da França, é diferente de Portugal. Eles têm as suas diferenças. O que é mais importante é que é um sistema misto. Você coloca as virtudes do presidencialismo, que é o povo elegendo um presidente, mas você coloca também o parlamento com responsabilidade sobre o governo, que é uma virtude do parlamentarismo. Sim. O parlamentarismo exige que se forme um governo e que se tenha alguém para governar sobre a confiança do parlamento. E aí eu queria fazer uma observação. Não é dar mais força ao Congresso e nem ao parlamento. O parlamento já tem muita força. O parlamento hoje tem muita força. Veja o orçamento. O orçamento é parlamentarista. Caiu o orçamento lá na Câmara e no Senado, e o que aconteceu? O que eles fizeram? O que foi feito? Eu votei contra, estou dizendo com muita tranquilidade, mas veja o que foi feito: triplicou o fundo eleitoral, as emendas subiram desde 2015 até agora de 6 bi para 36 bilhões de reais. Então, veja, já tem força. O que você tem que dar ao parlamento é responsabilidade. Ele ter que escolher também entre aumentar gasto público e governar.
e combater a inflação, porque senão só vai aumentar o gasto público, porque o parlamentar só está preocupado em levar recursos para suas bases, e às vezes de maneira legítima, porque ele foi eleito para isso, a atribuição dele é essa. Claro. Ele está desconectado do orçamento. Deputado, mais uma vez, infelizmente nosso tempo está esgotado. Muito obrigado pela sua gentileza. Conversamos com o deputado Samuel Moreira, do PSDB aqui de São Paulo, e vamos voltar a falar sobre esse assunto importante nesse ano eleitoral e nessa discussão aqui que interessa a todos. Muito obrigado, bom trabalho. Eu que agradeço. Muito obrigado. Bom dia. Obrigado, senhor.